Ok, agora sim. Meu nome é Daniel, eu venho de Brasil, São Paulo, num centro grande de radioterapia, um centro oncólogo grande em Brasil, aproximadamente 4.000 novos casos todos os anos para radioterapia, 12.000 novos casos no centro, e me quedo muito honrado por estar aqui a falar para vocês de próstata frente a tão conhecidos professores. Eu, em relação a conflitos de interesse, agradeço a Varian por la invitação, por la viagem, mas expresso minhas próprias opiniões. Estes são os equipos que tenho em meu serviço em Brasil. Nós temos Trubin, Unique, outras tecnologias. Estamos em processo de instalação de um equipo de Trilogy. Hacemos 4D-CT, PET simulação. Temos, não sei quantos de vocês conhecem, Virtua, é sistema de treinamento de físicos, médicos e outros profissionais de saúde. Então, se não conheces, invito a uma visita em Brasil. Estas são as técnicas que hacemos em nosso serviço. E, falando pouquinho em relação à história da radioterapia, desde que a radioterapia foi empregada pela primeira vez em oncologia, em 1896, há alguma discussão sobre isto, mas inicialmente começamos com hipofracionamento. Hasta Coulter e seus colegas mostraram que fracionamento era uma coisa boa em radioterapia. Conseguíamos dar uma dose maior, com menos efeitos colaterais. Então, depois do evento da tecnologia, perto dos anos 2000, começamos novamente a voltar ao passado, ao hipofracionamento, como disseram o professor Carlos, o professor Luiz, em las apresentações que me antecederam. Esta é a curva que foi extensamente mostrada por eles, não vou me prender a ela, mas o que preciso dizer, sei que tem estudantes na plateia, nem todos são radio-oncólogos, o que posso dizer para uma plateia heterogênea é que em radioterapia é importante determinar a sensibilidade de los tecidos à radiação, tanto em los órgãos alvo, la próstata, quanto em los tecidos que estão por acerca de la próstata. E, ao contrário de outros tumores em el corpo, la próstata tem baixo alfa-beta. Traduzindo para que os outros, para vocês que não são radio-oncólogos, isto significa que é bueno tentar fazer maiores frações, maiores doses por fração e menor número de frações para a próstata. Esta é a próstata e suas relações com outros órgãos acerca dela. Então, vimos que a alfa-beta de próstata é ao redor de 1.5 e recto e bexiga ao redor de 3. O que isto significa? Ao contrário de outros tumores, tínhamos ganho terapêutico quando fazíamos hipofracionamento. E isto significa que para uma mesma curva de isoefeito temos menos toxicidade. E para uma mesma curva de isotoxicidade temos melhor efeito na próstata. Apenas uma questão conceptual. Hoje falaremos sobre hipofracionamento moderado e severo, e extremo. Sei que há divergências entre os conceitos. Este é um conceito general, que hipofracionamento extremo seria algo em torno de 5 frações, 6 a 8, mais do que 5 gramas por fração, pelo menos. E fracionamento de 2.5 a 3.4 seria hipofracionamento moderado. Há gap entre 3.4 e 5, que é uma zona cinzenta. Não temos literatura para mostrar, para classificar esse tipo de fracionamento. Então, começarei a falar sobre hipofracionamento moderado. Os estudos antigos começaram com técnicas primordiais em 2 dimensões e mostraram buenos resultados, mas uma curva que apenas divergia mostrava talvez uma melhora ou equivalência dos tratamentos, apenas com segmento muito grande.
Então, o que se importa para nós são os hipofracionamentos em la era moderna, no 2D. Os estudos em 2D foram controversos. Uns mostravam melhora, outros piora, mas estes são aqueles que agora nós seguimos, os da era moderna. Temos vários estudos publicados, hipofracionamento moderado, de braço único, não randomizados, e alguns randomizados mostrados recentemente, hasta 2016, 2017, os grandes estudos mostraram 5 anos de seguimento aproximadamente a esta data. Este estudo já foi mostrado, professores antes de mim, mostrando o estudo de não inferioridade, e podemos ver que o fracionamento de 60 grays em 20 frações não foi inferior em este estudo de não inferioridade. O estudo de não inferioridade é positivo para 60 grays em 20 frações. Não podemos dizer o mesmo de 57 grays em 19 frações. Não podemos dizer que não é inferior. O que isto significa em nossa prática clínica, quando um paciente não pode terminar o tratamento, não podemos dizer, se faltou uma única sessão, não podemos dizer que o tratamento não foi inferior. Esta publicação começa a mudar a prática clínica em los grandes centros, como este, em Royal Marsden, começando um hipofracionamento moderado cada vez maior em sua prática clínica. Este outro estudo, também publicado, mostrando que hipofracionamento não foi superior. Este é um estudo de superioridade que foi negativo. RTOG 0415, também mostrando outro tipo de fracionamento, todos mostrando uma provável equivalência de tratamentos. Tivemos uma revisão sistemática com meta-análise, mostrando talvez apenas toxicidade gastrointestinal aguda, com uma pequena diferença, mas um tratamento bastante similar em todos os endpoints de toxicidade e de desfechos clínicos. Um pequeno resumo do lastro de 2016, que mostrou grande parte desses estudos. Temos mais de 5.000 pacientes em hipofracionamento moderado. Temos eficácia similar, não há grandes diferenças entre sobrevida livre de recorrência bioquímica hasta 5 anos e toxicidade também similar. Começamos a nos questionar se haveria um papel para escalonamento de dose, assim como ocorreu em lo fracionamento convencional. Todos faziam 70 grays, 72 grays, e começaram os estudos de escalonamento de dose em fracionamento convencional, com 10% a mais da dose. Nós fizemos essa questão em Barretos e abrimos um estudo chamado Rapidus Trial. Rapidus Trial foi um estudo desenhado para hipofracionamento com 66 grays, um incremento de 10% em la dose. Sabemos que 10% em hipofracionamento, radiobiologicamente falando, é maior que apenas 10%, mas começamos este estudo e, dependendo de los constraints, diminuíamos as doses a 1 ou 2 frações, hasta 60 grays, onde teníamos uma certeza de não inferioridade em relação ao fracionamento convencional. Hasta este momento, temos 112 pacientes analisados. Isto é apenas uma análise de toxicidade aguda, cujo follow-up nos permite fazer hasta este momento. Mostrei em um congresso de MD Anderson este ano, mostrando uma toxicidade aceitável, tanto gastrointestinal quanto urinária. E em relação à qualidade de vida, EPIC também se mostrou bastante interessante, com um declínio transitório, mas após 3 meses de fim de tratamento, sempre voltando a níveis próximos ao baseline. Também intestinal, de semi-hormonal, e o sexual voltando apenas 1 ano e meio após, por conta do hormônio.
Esto es hipofraccionamiento moderado hasta este punto. Entonces, tenemos grandes evidencias para empezar esto en nuestra práctica clínica. Algunos cuestionamientos de escalonamiento de dose começam a tomar conta de nuestra prática e estamos tentando responder algumas dessas questões em nosso centro. Agora, vou falar um pouquinho sobre SBRT. Alguns dos professores que me antecederam já falaram um pouquinho, então passarei um pouco mais rápido em alguns slides. Nós vemos que se acham que SBRT é algo novo, podemos ver que temos publicações antigas com excelentes resultados. Todos vemos estas mesmas palavras econômicas: less wearing for patients, no major early and late morbidity, ou seja, os mesmos conceitos que hoje vemos em los estudos e achamos que são modernos, alguns já empregam em la prática clínica muitos anos atrás. Em termos de SBRT moderno, o que podemos dizer com as técnicas modernas? O primeiro tratamento, Dr. Madsen fez em agosto de 2000, em Estados Unidos, mostrando que 5 de 6,7 grays para baixo risco é um tratamento completamente aceitável desde quase 20 anos atrás, com técnicas mais modernas. Professor Christopher King, agora é membro do UCLA Team, em este período estava em Stanford. Ele começou os estudos com CyberKnife, mostrando também estudos semelhantes com diferentes plataformas, CyberKnife, Gantry-based Linux. Então, a plataforma parece não fazer diferença quando hacemos SBRT de próstata. E alguns esquemas aí utilizados para aqueles que não são radioncólogos, tentamos quantificar a eficácia da radioterapia em los tumores através do equivalente biológico de doses. Então, diferentes esquemas de radioterapia podem ser traduzidos com estes diferentes esquemas, BD 146, 168, cada um desses esquemas é traduzido para esta mesma métrica. Então, podemos fazer as comparações. Estes últimos esquemas mostrando um equivalente biológico de dose muito próximo, equiparável a los equivalentes biológicos de dose em bracterapia. Alguns resultados já podemos ver na prática clínica. Por exemplo, este consórcio americano de 8 instituições, mostrando desde 2013, com 1.100 pacientes, resultados muito interessantes, com doses que variavam de 35 hasta 40 grays de doses total. A maioria de los pacientes eram baixo risco e risco intermédio, mas alguns de alto risco, mostrando sobrevida livre de recorrência bioquímica muito boa em 5 anos. Baixo risco, risco intermédio, e um grupo de maior segmento naquele período, mostrando também buenos resultados, de 97% para baixo risco e risco intermédio de 89%. Aqui, mostrando a curva para alto risco, mostrando que os efeitos da dose, não houve efeito entre 35 e 40, igual a hormonioterapia. Mostrando também em reporte de resultados dos pacientes, mostrando que quando o paciente analisa sua qualidade de vida, não há grandes diferenças também. Ok, graças. Esses resultados foram atualizados agora em Astro, em 2018, mostrando agora 2.000 pacientes, follow-up mediano de quase 7 anos, resultados também excelentes, tanto em toxicidade, meta-análises também mostrando toxicidade semelhante, toxicidade completamente aceitável. A função erétil, metade dos pacientes tinham função normal no início do tratamento. Temos que lembrar que muitos dos pacientes não têm função sexual normal quando começam a radioterapia, a cirurgia. E destes 50% que têm função sexual normal, 50% manterão após
5 anos depois da SBRT, um resultado também bastante bom, que nos lembra os resultados de Annie Bill Axelson em los primeiros estudos de Watchful Waiting. Em relação à função eréctil, por exemplo, um dado interessante é que a idade é muito importante para a manutenção da função. Quanto mais jovem, melhor a manutenção da função sexual. E sabemos que apenas menos de 10% dos pacientes de SBRT destes trials que estou mostrando eram de pacientes mais jovens que 60 anos. Então, é uma exceção. Tem que pensar nisto antes de colocar estes tratamentos em sua prática clínica. Será que meu paciente é o mesmo de los trials? Sempre se questionem isto. Fazendo uma comparação de qualidade de vida reportada pelo paciente, não temos grandes diferenças entre as modalidades de radioterapia, bracterapia, IMRT convencional e bracterapia com baixa taxa de doses. E quando superpomos as curvas de qualidade de vida, mostramos que são superponíveis a outros tratamentos, como mostra a figura vermelha, em todos os endpoints. E isto é um endpoint muito interessante que cada vez mais se começa a utilizar, que é o índice de arrependimento. Depois de um tempo que você fez um tratamento, pergunta-se ao paciente o quanto você está arrependido de ter feito esta opção de tratamento. E o que mostramos é que quando comparado, por exemplo, em este estudo publicado em 2017, o índice de arrependimento de SBRT é menor que as outras modalidades que utilizamos. Em relação a custo, não há o que perguntar, é uma técnica mais barata, custo-benefício. Para nós, de Brasil, não temos dúvida que é uma técnica muito promissora em futuro. Mas o que dizem os guidelines? Todos dizem o mesmo, que follow-up maior ainda é necessário. Esta é o site de Astro, por exemplo, dizendo que pode ser considerada uma opção. Quem acompanhou esta publicação há um mês ou 2 meses atrás, mostrando os guidelines da Astro e ASCO, também mostrando que teníamos moderadas evidências para SBRT em baixo risco e bajas indicações para risco intermédio, alto risco apenas sob protocolo de estudo. E este é o futuro. Para finalizar, como empregar a SBRT em lo alto risco? Esta é uma pergunta que ainda temos que responder. Alguns dos mais importantes trials que estão em andamento. E, para concluir, para finalizar, devido ao baixo alfa-beta, SBRT é presumivelmente um tratamento altamente eficaz para CA de próstata, para câncer de próstata. Dados de seguimento prolongado estão sendo cada vez mais publicados e os resultados de toxicidade são favoráveis. A maioria dos dados são referentes a baixo risco e risco intermédio. Dados de estudos não randomizados mostram SBRT favoravelmente a outros tratamentos, mas ainda necessitamos dados randomizados com longo follow-up. E termino fazendo um agradecimento. Esta apresentação foi traduzida por minha residente em Brasil, Andrea Castro. Ela é de Colômbia, fez sua faculdade de medicina em Cartagena e agora está em Brasil em 2º ano de residência. Não pode estar aqui, mas traduzi toda minha aula. O pessoal da UCLA, com quem temos uma parceria, uma partnership muito importante para nosso centro. Departamento de Radioterapia do Hospital de Câncer de Barretos e a Varian e organização pela invitação. Muitas graças.